para os planos. Beleza? Tranquilo? Então, aquilo tudo que a gente já falou continua valendo, porque agora a gente vai fazer exercícios de planos e retas que não passam pela origem. Tá legal? Certo? Mas aquilo tudo que a gente falou continua valendo. Tá beleza? Tá? A gente quer, a gente tem, para determinar equações paramétricas cartesianas do plano, a gente precisa pensar que o plano tem duas direções paralelas, que são os vetores e vetores, que a gente vai usar nas equações paramétricas, e tem uma direção normal. Essa direção normal vai aparecer diretamente na equação cartesiana. Tá beleza? Isso. Foi aquilo que a gente acabou de falar, tá certo? Tá? Então é bom que isso esteja claro, porque agora vai complicar. Tá? Não estou querendo assustar vocês, não, só acordar. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Bom, então agora, esse exercício 1, qual é a situação? A gente quer determinar equações paramétricas e cartesianas para o plano que passam por esses três pontos aí. Tá legal? Beleza? Tá? Então eu vou começar esse exercício pela equação paramétrica. Tá dando para enxergar isso aí? Tá dando para enxergar isso aqui? Tá. Vou escrever de novo. Tá, e agora, tá? Esse tá melhor. Beleza, pessoal? Então, olha, cadê a lista de presença que tá rolando aí? Tá aqui. Tá onde? Já passou, tá aqui, Rodrigo. Alguém não assinou a lista? Não. Não assinou? Olha só, pessoal, então vamos lá. Então agora, como eu disse, eu tenho um plano que não passa mais pela origem. Então isso complica um pouco as coisas, tá? Só que aquele princípio continua valendo. Como eu disse, eu vou começar pela equação paramétrica. Para montar a equação paramétrica, é tipo aquela que está escrita ali, ó. Certo? Tá legal? A gente vai precisar de dois vetores paralelos ao plano. Tá beleza? Certo? Para começar. Só que como o plano não passa pela origem, a gente vai precisar ainda de um terceiro vetor que vai deslocar esse plano da origem. Tá legal? A gente vai precisar somar um terceiro vetor ali na equação do plano. Beleza? Isso é bem parecido com o que a gente fazia equação paramétrica de reta no R2. Beleza? Estão lembrados disso? Tá? Olha só, no R2, deixa eu só lembrar aqui para fazer a analogia. No R2, se eu desenho um vetor diretor 1 aqui, multiplico esse vetor diretor por um parâmetro t, a reta que eu vou gerar é o prolongamento desse vetor aqui, lembram disso? Isso, na verdade, tanto no R2 como no R3, tranquilo? Só que se eu multiplico esse vetor diretor U por um parâmetro t, eu estou prolongando o vetor U, então eu estou com uma reta passando pela origem ainda, tá de novo? Certo? Agora, se eu pego isso aqui e somo com outro vetor V que não está multiplicado por ninguém, eu vou
somar com o vetor V, o resultado vai ser isso aqui, beleza? Se eu pegar esse outro vetor aqui e somar com o vetor V, o resultado vai ser isso aqui, tá? Então, quando eu somo todos os múltiplos de 1 com esse vetor V, eu tenho uma reta paralela a 1 que não passa pela origem. Lembra quando que a gente fazia no R2? Sim? Tá? Então, no R3 vai valer o mesmo princípio. Tranquilo? Tanto para retas como para planos. Tá beleza? Certo? Então, se eu quero deslocar uma reta ou um plano para fora da origem, eu tenho que somar um vetorzinho ali. Tá tranquilo? Tá? Então, na verdade, a equação paramétrica de um plano que não passa pela origem vai ser o cara T vezes T1 mais SV, que é tipo igual ao que está ali, mais um W. Tá? Beleza? Tá de boa isso? Ou não? Tá? Certo? Mas para começar, antes de mais nada, eu preciso, então eu vou ter que achar aqueles dois vetores paralelos ao plano, ou seja, dois vetores diretores, entre aspas, e somar com o ponto que faz o deslocamento, tá? Mas eu vou começar achando esses dois vetores diretores, tá certo? Beleza? Então, de novo, eu vou fazer um desenho aqui para representar essa situação sem compromisso com a realidade, tá? O que eu quero dizer sem compromisso com a realidade? Que eu vou desenhar esses pontos aí tipo, em qualquer lugar, sem me preocupar de onde eles estão, porque senão fica muito difícil o desenho, eu não sei desenhar. Isso não vai atrapalhar a resolução do exercício, tá? Então, olha só, vou desenhar assim. Faz de conta que a origem está aqui. Eu não vou desenhar os eixos, tá? Mas também acho que não precisa. E eu tenho 3 pontos. E o exercício está dizendo que esses 3 pontos pertencem ao plano, tá? Que o plano contém esses 3 pontos. Tá de boa? Tá? Então eu vou desenhar esses pontos em qualquer lugar. Faz de conta que esses 3 pontos estão aqui. Tá beleza? Certo? Então o plano seria ver se está acreditado esse desenho. Visualizar para. Tá bom aqui. Hã? Aqui ficou bom. Ficou? Tá. Assistam a gravação depois. Hã? Assistam a gravação depois. Tá. Mas dá para acreditar que esse desenho representa um plano que contém esses 3 pontos que está fora da origem. Dá para visualizar isso? Tá? Eu só não vou ser fiel a coordenar a localização desses pontos. Mesmo porque isso não importa para a resolução do exercício, tá? O que importa é que são 3 pontos do plano passando por ele. Tá de boa isso? Tá? Então, olha só. Agora, para representar esse plano parametricamente, a primeira coisa que eu preciso são 2 vetores paralelos ao plano. Tá legal? Certo? Que não são esses vetores aí, tá? Porque esses vetores aqui faz de conta que esses 3 pontos representam esses aqui. Beleza? Tá? Então, esses vetores aqui eles estão assim, ó. Beleza? Se eu olhar esses 3 pontos como vetores, eles estão assim, porque esse ponto agora está fora da origem. Então, repara que esses 3 aqui, eles são pontos pertencentes ao plano, mas não paralelos ao plano. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Certo? Aí, como é que eu acho vetores paralelos a esse plano, tá? Tem uma maneira muito assim, fácil, na verdade, operacionalmente, mas vocês têm que lembrar da interpretação geométrica de operação entre vetores. Beleza? Que é a seguinte.
quando eu tenho dois vetores quaisquer, U e V, beleza? Preste atenção nisso aqui, a gente vai usar muito isso que eu vou falar. Na verdade, a gente já falou disso na R2, só recapitulando. Como é que a gente soma esses dois vetores? A gente soma assim, ó. Estão lembrados disso? Então, isso aqui é a soma dos dois vetores. Tá beleza? Certo? Que é aquele negócio que eu falei, é como se eu aplicasse um vetor na ponta do outro. É como se eu botasse o vetor U na ponta do vetor V ou o vetor V na ponta do vetor U. E fisicamente tem a interpretação, se esses vetores representam forças, é como se eu aplicasse uma força sobre a outra. Daria a força resultante, que a gente chama de força resultante, tá certo, pessoal? Então essa é a ideia, que foi uma questão que caiu na prova, né, assim, que é essa interpretação de força resultante, que também tem a ver com a interpretação de soma de número, que foi a questão da prova, né, de soma envolvendo números negativos. Eu posso interpretar números negativos e positivos como vetores. Beleza? Tá? Até aqui tudo bem? Então esse cara aqui é U menos V, tá certo? U mais V, desculpa. E precipitei, eu quero falar de U menos V. Alguma dúvida aqui? Tá? Então olha só, agora isso aqui é a soma, mas como é que eu represento geometricamente a diferença? U menos V. U menos V, quero fazer essa conta aqui, ó. U menos V é a mesma coisa que U mais menos V, tá certo? Beleza? Subtrair dois caras é somar um com o simétrico do outro, tá? Então, quem é menos V? Menos V é esse vetor que está aqui, deixa eu ver se tá. Beleza? Esse vetor aqui é menos V, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá? O tamanho dele tá razoável? Tá, né? Tá. Então quem é U mais menos V? Usando essa mesma regra do paralelogramo, U mais menos V. Peraí. Seria esse vetor aqui, tá beleza? Certo? Então, esse vetor aqui é U menos V. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Porque eu estou somando U menos V. Tá? Agora, repara que como todo esse desenho aqui é formado por retas paralelas, né? Isso aí é tudo paralelogramo. Esse vetor U menos V, olha só, ele é paralelo a essa diagonal aqui do paralelogramo. Estou acabando para ver isso. Certo? Tranquilo? Beleza? Então olha só, essa reta aqui que eu desenhei agora em azul, o vetor U menos V é paralelo a essa. Todo mundo está enxergando isso? Beleza? Tranquilo? Então, é isso que a gente vai usar aqui, tá? Olha só, vamos pegar esse vetor aqui e esse vetor aqui. Por exemplo, faz de conta que esse vetor aqui é o vetor 1, 0, 1 e esse aqui é o vetor 0, 1, 1. Beleza? Tranquilo? Se eu fizer a diferença entre eles, esse aqui menos esse, o vetor resultado dessa diferença vai ser paralelo a essa reta que liga os dois. Beleza? Todo mundo viu? Tá legal? Igual aquele desenho ali. Aquele desenho vale tanto no R1 quanto no R3.
um vetor paralelo ao plano. Tá legal? Beleza? Querem falar? E aí, ficou razoável essa explicação? O que vocês acharam? Quem quer perguntar alguma coisa? Tá, então olha só. Como é que eu vou obter vetores paralelos ao plano? Eu vou pegar, por exemplo, subtrações de quaisquer desses vetores aí. Tranquilo? Beleza? Para montar a equação paramétrica, eu preciso de dois vetores diretores. Esses dois vetores diretores, que são paralelos ao plano, eu vou obter fazendo subtrações, qualquer combinação de subtrações desse aí. Beleza? Então pode ser, por exemplo, quem vocês querem subtrair? Fala aí. Quem de quem? Escolham aí. 1, 0, 1 e 0, 1. Boa. Vai dar quanto isso aí? 1 menos 1, 0, certo? Beleza? Tá, e o outro? Quer subtrair quem de quem? Então, pode ser esses terminadores aqui, tá? Fala aí. Menos 1, 0, 0. Tá. Menos 1, 0, 0 de quem? 1, 0. 1, 0, 1. Então vai dar menos 2, 0, 1, tá certo? Beleza? Menos 1 no final, tá certo? Certo, pessoal? Tá de boa? Então, esses dois vetores são paralelos ao plano. Repara que esses vetores não são únicos. Eu poderia ter outras subtrações. Eu poderia fazer, por exemplo, esse menos esse, eu dar um outro, entendeu? Beleza? Só preciso de dois vetores quaisquer que sejam paralelos. Quais são as condições que esses vetores têm que atender? Eles têm que ser paralelos ao plano, por isso que eu escolhi subtrações, para aquele desenho ali, e eles têm que ser independentes entre si, ou seja, um não pode ser múltiplo do outro. Tá legal? Inverter também não vale, porque aí um seria menos do outro, entendeu? Tipo assim, eu posso inverter aqui, tá? Mas eu não posso, tipo assim, eu tenho que pegar dois vetores, eu posso pegar um deles, 1, 0, menos 1, menos 0, 1, e o outro 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, entendeu? Porque aí um era menos do outro. Eu posso inverter isso aqui. Vai até dar menos 2 negativos. Aqui, eu poderia inverter isso aqui, tá? Aí daria quem? 2, 0, 1, beleza? Tranquilo? Esse aí também serve, tá? Eu não poderia pegar o U sendo isso aqui e o V, isso, sendo isso aqui, ó. Porque o V sendo isso aqui daria quanto? Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Repara que esse aqui, um é menos o outro, tá vendo? Concorda? Teria assim só uma direção. Hã? Teria assim só uma direção. Seria só uma direção, exatamente. Tá? Beleza, pessoal? Eu quero duas direções diferentes. Esse aqui estão na mesma direção. Entendeu? Porque um é menos o outro. Tá legal? Esses dois aqui não estão na mesma direção. Então, não estão na
chamo de vetores linearmente independentes, tá? Que eles não estão na mesma linha. É isso. Beleza? Tá? Então eu posso pegar tanto esse como esse. Qualquer um dos dois serve, mas não os dois ao mesmo tempo. Uma vez que eu escolhi esse, o outro tem que ser outro, tem que ser diferente. Entendeu? Ficou claro isso? Beleza? Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Esses dois vetores são os vetores paralelos ao plano. Então a equação paramétrica do plano tem que ser isso aqui, ó. XYZ igual a S vezes esse vetor mais T vezes esse vetor aqui, tá? Aí tá falso uma coisa, beleza? Porque por enquanto eu segui a mesma ideia desse exercício aqui, tá? Por enquanto eu estou com o plano passando pela origem, tá legal? Beleza? Tranquilo? Esse plano que está representado aqui é o plano paralelo a esse, só que passando pela origem, tá legal? Agora eu quero deslocar esse plano da origem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar com o vetor pertencente ao plano. Tá legal? Beleza? Então, com quem vocês querem somar aqui? Com quem a gente pode somar? Temos 3 opções. Qual vocês querem escolher? Zero, soma. Beleza? Certo? Tá, então repara, esse aqui é um vetor, vou botar um ponto, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Esses paralelos, eles vão estar aqui, e esse aqui é um ponto, calma aí. Esse aqui é um ponto pertencente ao plano. Tá beleza? Tranquilo? Então isso aí que vocês têm que prestar bem atenção na diferença entre essas coisas, tá? Eu vou ter que trabalhar com vetores paralelos ao plano e com vetores pertencentes ao plano. Tá beleza? Certo? E aí? Fácil ou difícil isso aí? Podem falar o que vocês acharam. Não acabou, tá? Porque isso é equação paramétrica, não é equação cartesiana. Tá legal? Posso continuar? Bom, ainda sobre a equação paramétrica, tá? Repara que a equação paramétrica não é única, beleza? Porque ao longo da resolução do exercício, a gente fez várias escolhas e qualquer uma delas servia. Então, por exemplo, os vetores paralelos ao plano, eu escolhi esses dois aqui, que foram dados pelas subtrações daqueles caras ali, beleza? Mas teria outras opções, igual eu estava falando. A gente fez esse menos esse e esse menos esse. Eu poderia ter outras combinações, que também estaria certo, tá? E para esse vetor pertencente ao plano, vocês escolheram esse, mas poderiam ter escolhido o outro. Eu poderia ter colocado aqui menos 1, 0, 0, também estaria certo. Tá? Então as equações paramétricas do plano podem ter caras diferentes. Beleza? Tá. Essa mesma equação paramétrica, ela pode ser escrita dessa forma, que está certa se
XYZ igual a, eu vou somar isso aqui tudo, tá? Então, somando isso aqui tudo, eu vou ter, olha só, S mais 2T na coordenada X, na coordenada Y, menos S mais 1, beleza? Na coordenada T, C, eu vou ter T mais 1, tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Então posso escrever assim, que é equivalente a isso. E uma terceira forma equivalente é escrever coordenada por coordenada. Então eu escrever x igual a S mais 2T, y igual a menos S mais 1 e z igual a T mais 1. Tá legal? Beleza? Tanto assim como assim como assim tá certo. Não precisa. Podem escolher, tá? Beleza? E aí, tá tranquilo? Tá. Então agora vamos fazer a equação cartesiana desse plano. Para fazer a equação cartesiana de um plano, eu sempre penso nesse plano como eu vou precisar do vetor normal. Eu vou pensar nesse plano como perpendicular a alguém. Tá legal? Beleza? Então agora eu achei dois vetores paralelos ao plano, que são esse aqui que eu chamei de U e esse aqui que eu chamei de V. Tá legal? Para achar a equação cartesiana, tá? Deixa eu botar, escrever aqui. Isso que eu achei é a equação paramétrica. Para achar a equação cartesiana, eu vou precisar de um vetor que é simultaneamente perpendicular a esses dois aqui, tá legal? Beleza? Que ele está assim, ó. Aqueles vetores ali que são, eles são paralelos ao plano, então eles estão na direção do plano, concorda? Um vetor normal é um vetor perpendicular ao plano. Então, se esses vetores aqui, como está escrito aqui, são vetores paralelos ao plano, beleza? E eu quero achar agora um vetor perpendicular ao plano, então eu quero um vetor que seja perpendicular a esses dois aí. Tá beleza? Tranquilo? Se eu achar um vetor que seja perpendicular ao mesmo tempo a esses dois aqui, eu tenho um vetor perpendicular ao plano. Tá? Então vamos lá. Então, o vetor ortogonal ao plano. Tá legal? Beleza? Então, como eu disse, ele vai ter que ser perpendicular àqueles dois vetores. Como é que eu acho o vetor perpendicular ao outro vetor que eu tenho? Porque a gente já fez isso várias vezes. O produto interno tem que dar quanto? Zero. Então, eu vou ter que ter XYZ interno com aquele vetor lá igual a zero, beleza? E eu vou ter que ter ao mesmo tempo XYZ interno com aquele outro vetor que também é paralelo ao plano igual a zero, beleza?
Tranquilo? Então, resolvendo isso aí vai me dar um sistema x menos y igual a 0 e 2x mais z igual a 0. Todo mundo concorda? Beleza? Tá? Então agora eu tenho que achar um vetor que satisfaz esse sistema aí. Tá? Tem infinito, eu vou achar um. Então eu vou chutar um valor. Que valor vocês querem chutar? X igual a 1. Se eu chutar x igual a 1, eu vou ter o que mais? Y igual a 1, z igual a quanto? Menos 2. Então esse vetor aqui, ó, 1, 0, menos 2 é o vetor ortogonal ao plano. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Agora, esse vetor ortogonal ao plano, ele serve. Eu vou fazer esse exercício aí de várias maneiras diferentes, tá? Ele serve para representar um plano, tá? Agora, se eu fizer, agora eu vou fazer o produto interno com esse vetor aqui, tá? Porque, olha só, esse vetor aqui é ortogonal ao plano que eu quero achar a equação cartesiana agora, tá? Então agora eu vou fazer 1 menos 2, produto interno com outro cara x, y, z igual a 0. Tá beleza? Certo? Vou fazer de novo o produto interno. Estou usando o produto interno muitas vezes. E daqui a pouco a gente, aula que vem, a gente vai aprender, que ia trazer hoje, mas eu deixei para a aula que vem, uma nova forma de produto que é o chamado produto vetorial. Que também vai ser útil para a gente, tá? Então agora eu estou fazendo um produto interno com esse vetor aqui igual a 0. Então eu vou ter, resolvendo isso aqui, x mais y menos 2z igual a 0. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida aqui nessa conta? Agora, que plano é esse? Esse plano é perpendicular a esse vetor aqui, tá? Então, esse plano já é quase a equação do plano que eu quero, tá legal? A única coisa que eu tenho que fazer agora é deslocar ele da origem, tá legal? Certo? Então, na verdade, quando eu tenho x mais y menos 2z igual a 0, eu tenho um plano que é perpendicular a esse vetor aqui, mas passa pela origem. Todo mundo concorda que esse plano passa pela origem? Porque se eu substituir 0, 0, 0 aqui, vai dar certo. Tá legal? Então esse plano passa pela origem. Tá beleza? Certo? Agora, o plano que eu quero representar é um plano que também é perpendicular a esse vetor, tá legal? Certo? Só que ele não passa mais pela origem. Então, como ele não passa mais pela origem, ele vai ter que ter isso aqui igual a uma constante d, que não vai ser mais zero. Tá legal? Como é que eu determino essa constante d? Eu tenho que substituir um dos pontos pertencentes ao plano. Tá legal? Beleza? Então eu vou substituir aqui qual ponto vocês querem substituir pertencente ao plano? 0, qual é o mais fácil? Sempre é o mais fácil, tá? Qual é o mais fácil? 0, 0. Ah, controvérsia. Pode ser 1, 0, 0. Se eu substituir 1, 0, 0 aí tem que dar sempre o mesmo valor de D, tá? Senão porque a gente errou alguma coisa. Se eu substituir, por exemplo, 1, vai que é? 1, 0. Tá. Vou botar algo mais fácil aqui, que é qual? Menos 1, 0, 0. Isso vai dar D igual a quanto?
Tá tranquilo isso? Ou não? Tá. Então, B igual a menos 1, isso vai dar... Essa aí vai ser então a equação cartesiana. Você pegou um dos vetores paralelos. Não, aqui para substituir eu peguei os vetores pertencentes ao plano. Entendeu? Beleza? Pode ser qualquer um deles. Tá? Porque esses vetores pertencentes ao plano, eles dizem onde o plano passa. Então pode ser qualquer um deles, entendeu? Beleza? Certo? Então, agora eu quero fazer essa equação paramétrica, a equação cartesiana de duas outras maneiras diferentes. Essa foi a primeira, duas outras maneiras diferentes, e depois eu quero que vocês digam qual vocês acham mais fácil, tá? Beleza? Eu vou suspeito que vocês vão achar mais fácil, é a que eu menos gosto. Então a segunda maneira, porque ela é mais fácil mesmo, isso é menos legal. Olha só, então a segunda maneira, que é uma maneira, na verdade, até mais geométrica do que essa, é a seguinte. Posso apagar esse desenho aqui? Posso? Esse desenho não, desculpa. Esse quadro aqui. Tá? Então, a segunda maneira, na verdade, ela começa igual àquela, tá? Vou botar aqui. O primeiro caminho para achar a equação cartesiana. Agora, o segundo caminho para achar a equação cartesiana, tá? Esse segundo caminho é o seguinte, ele começa da mesma maneira. Eu vou achar um vetor ortogonal, beleza? Tá? Que é aquela mesma conta que eu vou repetir, que eu não vou repetir aqui. Quem foi o vetor ortogonal que nós achamos? 1, menos 2, tá beleza? Certo? Tá tranquilo isso? Tá? Então, esse vetor é ortogonal ao plano, tá? Agora eu vou pensar o seguinte, de novo, eu vou usar essa ideia de diferença entre dois vetores, tá? Eu vou pensar o seguinte, se eu pegar deixa eu limpar um pouco esse desenho aqui. Olha só. Olha só, agora eu vou deixar nesse desenho, no enunciado do exercício, a gente tinha 3 vetores pertencentes ao plano, tá legal? Beleza? Agora eu vou deixar nesse desenho um deles só, tá? Que poderia ser qualquer um dos 3. Eu escolhi o menos 1, 0, 0 porque é o mais fácil, tá? O mais fácil é o que tem mais coordenadas igual a 0, beleza? Tranquilo? Mas eu poderia ter escolhido qualquer um dos outros 2. Tranquilo? Então eu vou deixar um vetor pertencente ao plano. Tá beleza? Certo? Agora eu vou escolher um segundo vetor pertencente ao plano genérico, que é um vetor x, y, z. Tá? Então quem é esse vetor x, y, z? É um vetor
pertencente ao plano. Tá beleza? Certo? Tá tranquilo isso? Beleza? Agora, onde é que eu quero chegar? Se eu peguei, o mesmo princípio que eu vou usar aqui, se eu peguei dois vetores pertencentes ao plano, certo? Sendo que um vetor é um vetor fixo, que foi dado, e outro vetor é um vetor genérico, o que vai acontecer? Quando eu fizer a diferença entre eles, essa diferença entre eles vai ser o quê? Vai ser um vetor paralelo ao plano. Por esse motivo que está aqui, tá claro isso? Certo? Tá tranquilo? Tá? Quando eu faço tanto ao plano como a reta, se eu faço a diferença entre dois vetores, dois pontos pertencentes a um objeto linear, que é ou um plano ou uma reta, no nosso caso, essa diferença é paralela àquele plano ou àquela reta. Tá legal, pessoal? Certo? Então, eu vou pegar esse vetor x, y, z, que é um vetor genérico pertencente ao plano, menos o vetor menos 1, 0, 0, e eu vou concluir que o resultado dessa subtração é um vetor paralelo ao plano, tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Quanto dá o resultado dessa subtração aqui? Quanto dá esse resultado aqui? Não, x mais 1, y, z. Tá? Alguma dúvida? Até aqui? Tá, então olha só. Se esse vetor aqui é paralelo ao plano e esse vetor aqui é perpendicular ao plano, então esses dois vetores são o que um do outro? Se esse é paralelo ao plano e esse é perpendicular ao plano, então os dois são o quê? Perpendiculares. Tá legal? Se eles são perpendiculares, o que eu sei sobre eles? Produto interno igual a zero. Então, vou fazer o produto interno dos dois igual a zero. Quanto vai dar esse produto interno igual a zero? X mais 1 e x mais 1 é isso menos isso, mais y menos 2z igual a zero, tá beleza? Certo? Esse produto interno. Isso aqui vezes isso, mais isso aqui vezes isso, mais isso vezes isso, tá legal? Beleza? Então eu vou ter x mais y menos 2z igual a menos 1, que é igualzinho como eu cheguei ali. Tá? Então deu para entender isso aqui? Qual vocês acham que deu para entender melhor? Esse caminho 2 ou aquele primeiro caminho 1 lá? E aí? Ou nenhum dos dois? Eu acho que os dois ficaram bem entendidos, eu acho. Ficaram bem o quê? Os dois ficaram bem entendidos. Tá, mas algum você gostou mais? Eu acho que o segundo caminho, eu acho. Eu também prefiro o segundo. Mas assim, mas é uma questão de gosto, tá? Vocês não são obrigados a tanto. Então, eu acho que eu gosto mais desse, que eu acho esse mais geométrico, tá? Mas assim, mas é uma questão de gosto. Não é que eu estou falando que esse é melhor não, tá? Vocês podem, vocês têm que fazer aquele que vocês se sentirem mais seguros, tranquilo? Mas é bom conhecer vários, porque às vezes conhecer vários ajuda a gente até a entender melhor os conceitos, tá? E agora eu vou fazer o terceiro caminho ainda. Esse terceiro caminho é o menos geométrico.
Por isso que eu gosto menos deles. Mas aí, vamos ver qual vocês gostam mais. Posso apagar esse primeiro aqui? Vitor, só um momentinho aí. Aquele pergunta aqui, como é que achou o vetor ortogonal? Aí é nesse lado aí. Esse aqui? É. Foi usado lá no outro. Exatamente. Se eu fosse fazer aquele segundo caminho primeiro, eu ia fazer essa mesma conta aqui, entendeu? É porque o começo é igual, aí eu não repetir. Beleza? Certo? Então, o segundo caminho não é mais curto que o primeiro não, tá? É só porque eu aproveitei um pedaço que eu já tinha, que o começo dos dois é igual, o final que é diferente. Beleza? Agora, posso apagar esse primeiro caminho aqui? Pode? Tá. Então agora eu vou fazer o terceiro caminho. Esse terceiro caminho, ele serve quando eu já tenho a equação paramétrica e quero obter a equação cartesiana. Tá legal? Certo? Então, esse terceiro caminho é uma maneira de obter a equação cartesiana, beleza? A partir da equação paramétrica. Então, por isso que vocês vão ver que ele não tem muita visualização geométrica, tá? Porque eu vou usar apenas o conceito de equação cartesiana, que é o quê? O conceito de equação cartesiana é uma equação que não envolve nenhum parâmetro, só envolve as coordenadas x, y, z, beleza? Então, simplesmente para achar a equação cartesiana, eu vou pegar a equação paramétrica e eliminar os parâmetros. Tá legal? Certo? Beleza? Então, olhando para a equação paramétrica, como é que eu posso eliminar os parâmetros S e T? Eu posso pegar S, que vai ser igual a quanto? Vou isolar. Então, S vai ser igual a quanto? Isolando S. Em qual das equações é mais fácil isolar S? Y, exatamente. Então, na equação de Y, S vai ser igual a quanto? Isso. 1 menos Y, certo? Certo? 1 menos Y. Beleza? Eu estou pegando a segunda equação. E T, eu vou pegar ele qual? T igual a quanto? Z menos 1. Certo? E aí eu vou pegar esse S e esse T e jogar na primeira. Tá legal? Então eu vou ter x igual a S, que é quanto? 1 menos Y, mais 2T, que é Z menos 1. Tá legal? Tá? Então eu vou ter x igual a 1 menos y mais 2z menos 2, tá legal? Beleza? Todo mundo entendeu a conta? Então estou simplesmente, por isso que eu falo, essa tem menos visualização geométrica, eu estou simplesmente manipulando algebricamente as coisas. Tá? Então isso vai resultar o quê? Calma que eu acho que tem alguma conta errada. Eu teria que dar alguma coisa aqui. Vai dar. Vai. X mais y menos 2z igual a menos 1, certo? Beleza, pessoal? Beleza? Então, qual é a mais fácil das três? Sabia que você não falar isso, é mais fácil mesmo. Mas eu acho ela menos legal, mas ela é mais fácil.
precisa ter já a equação paramétrica definida. Precisa ter já a equação paramétrica. Ela só serve nesse caso. Dado 3 pontos, você teria que fazer a equação paramétrica, fazer a equação paramétrica para ela. Dados 3 pontos, você tem que subtrair 2 para cá, 2, dados 2, olha só. Queria fazer mais um exercício de reto, não sei se vai dar tempo, mas antes, queria perguntar uma coisa mais geral. Assim. Ano que vem o currículo vai mudar, não sei se vocês estão sabendo disso. Então, a gente vai estar com um currículo novo da licenciatura que a gente tem tentado aprovar há muito tempo. E finalmente a gente conseguiu. E esse currículo novo vai mudar muita coisa no primeiro semestre. Queria saber o que vocês estão achando do primeiro semestre do curso. Estão achando dificílimo? Não, foi diferente. vou parar aqui, ó. Parei. Porque eu acho assim, ó, antes de eu vou falar. Porque eu acho que uma coisa é uma dificuldade do primeiro semestre do curso de matemática é o seguinte. Eu acho que a dificuldade muitas vezes não é nem no conteúdo, mas é na forma de estudar. Porque a forma de estudar aqui na faculdade é muito diferente da forma de estudar no ensino médio. E eu tive a ideia de falar isso depois desse exercício, porque eu acho que esse exercício mostra muito que é o seguinte: não adianta vocês tentarem decorar uma maneira, um procedimento, entendeu? Tipo assim, esse exercício se faz por essa forma, entendeu? Tem muitas formas diferentes, porque muitas vezes no ensino médio é assim, tem um tipo de exercício, ou não é assim? Sei lá, equação do segundo grau, é tudo igual, né? Que você resolve tudo da mesma maneira. Esse exercício, eu acho que ele mostra muito que não adianta você decorar um caminho único para fazer o exercício. Você tem que entender os conceitos. Então, por isso que eu estou insistindo muito na aula de hoje em falar coisas do tipo: para achar a equação de um plano, você precisa de 2 vetores paralelos e um vetor normal. Porque essa informação que vocês têm que ter na cabeça. Não é chegando agora eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Tá? Eu falei no sentido que eu falei? Que assim vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, às vezes demora um pouco, isso é normal, acontece com todo mundo. Quando a gente entra na faculdade, perceber que agora a parada é diferente. Estão entendendo o que eu quero dizer? Beleza? Jéssica, eu queria falar. Então ela Jéssica, você. Jéssica da Beatriz. É o quê? Beatriz. Então, o que você estava falando? Não, eu particularmente acho que eu demorei para me adaptar, a aprender a estudar. Aí agora eu estou pegando o ritmo das coisas. Então, isso que eu acabei de
vai ter no primeiro período uma disciplina que eu esqueci o nome, mas é uma disciplina que é de grupo de estudo, entendeu? É uma disciplina que tem por objetivo fazer justamente essa transição, de ajudar vocês a aprenderem a estudar de uma forma diferente. Então vai ser uma disciplina que não tem emenda, que não tem assim, um conteúdo tipo assim, essa aqui que tem reta, plano, não sei o que, ou cálculo, que tem limite, derivada. É uma disciplina que simplesmente a gente vai receber os alunos novos e estudando aquilo que as pessoas quiserem estudar. Tanto no sentido assim, das coisas que vocês não aprenderam direito no ensino médio e no ensino fundamental e das coisas que vocês estão sentindo falta para aprender disciplinas, as outras disciplinas, né? Então, vai ser uma disciplina que vai ter vários monitores e um professor estudando junto com vocês e podendo separar a turma em grupos. Um grupo está mais com dificuldade nisso, outro está mais com dificuldade nisso, mas estudando junto, entendeu? O que vocês acharam dessa ideia? Acho que vai ajudar um pouco. É mais objetivo. Professor, essa parada fica muito ano que vem ou quem é antigo do curso também pode fazer isso? Quem está no curso pode fazer isso. Quando muda o currículo, acontece, para os calouros do ano que vem vão entrar assim, tá? Quando muda o currículo, o que acontece é o seguinte: quem já entrou, continuou com o currículo de quando você entrou, beleza? Então, vocês entraram em 2024. O currículo oficial válido em 2024 era esse. Em 2025 vai ter outro currículo. Então, quem vai entrar em 2025 vai entrar nesse novo currículo. Mas vocês podem, se quiserem, optar por mudar de currículo. Entendeu? A universidade não pode obrigar vocês a mudarem de currículo. Porque vocês têm direito de seguir o currículo que vocês já fizeram. Mas vocês podem, se quiserem, optar por mudar de currículo. Então vale a pena vocês conhecerem esse currículo novo. Depois eu posso mandar para vocês, porque nem eu conheço direito assim. A mudança em relação a mudança foi estrutural no primeiro semestre ou... Tem outras mudanças, assim. Essa matéria, que eu esqueci o nome, ela na verdade, eu acho que nos 3 primeiros semestres. Ela é 1, 2 e 3, entendeu? E é uma matéria que ela não tem prova, ela só tem presença. Então ela reprova, ela é obrigatória, mas ela reprova só por falta, né? Todo mundo é obrigado a fazer, mas não tem essa prova. Porque o problema do pré-cálculo é esse, que a gente pensa assim, tem muita reprovação no cálculo. Aí tem pré-cálculo que continua tendo muita reprovação. Então não adianta nada, entendeu? Então é assim, essa matéria não é para ajudar vocês a se acostumarem com a universidade. Esse é o objetivo dessa matéria. Beleza? Outra diferença desse currículo novo é que tem mais matéria de ensino. Vai ter uma matéria que não tem no currículo, porque vocês vão começar a fazer. Porque tem matérias pedagógicas que vocês vão fazer. As matérias pedagógicas são assim, genéricas, tá? Que é psicologia da educação, por exemplo. É uma matéria pedagógica que é dada pela Faculdade de Educação, né? Assim. E é uma matéria igual para todas as licenciaturas. Licenciatura em História, Física, Educação Física, todas fazem inclusive juntas. Tem turmas de que é legal também. E tem matérias que são de ensino de matemática. Tá? Então essa matemática na escola, que eu vou dar semestre que vem, é uma matéria de ensino de matemática. Aí vão ter mais matérias de ensino de matemática, vai ter uma matéria só de ensino de estatística, que é uma coisa bizarra, assim, né? Eu não sei nada de estatística, não sei ensinar. É uma matéria só para ensinar vocês a ensinar estatística. Vai ter essa matéria. E algumas matérias saíram, tá? Saiu produção eletromagnetismo. Que aquilo? E saiu análise complexa.
saiu o cálculo de várias variáveis 2. Da metodologia que vocês estavam pensando, tem professores que têm uma abordagem mais filosófica, mais conceitual do assunto, tem que são mais diretos dentro. Eu sou o Paulo. Sim, eu acho que isso vai para mim. Eu posso, por exemplo, eu reprovei cálculo, eu vou pegar uma pessoa, mas o outro professor tem um livro de ensinar totalmente diferente. Então, eu ainda não acostumei a estudar o cálculo. Mas qual você acha melhor? Pode falar. Bom, o meu eu prefiro uma abordagem mais filosófica. Só chegar e falar, limite é isso, vamos calcular. Mas a abordagem filosófica é tipo o que eu faço. É isso, eu não falo só isso aqui, também acho assim. Mas eu prefiro também, tanto que eu faço assim. Mas isso aí, todo mundo concorda com ele ou não? Professores que são mais técnicos não entendem muito o porquê das coisas. Não é isso? Bom, mas isso aí eu vou dar uma dica importante. Eu vou dar uma dica importante, Fábio. O Gerard, ele está passando muita coisa de geometria vetorial. E assim, é muito diferente. Mas... Proibido? Falar a verdade. É totalmente diferente a forma que eu explico. Porque também tem a questão da língua, eu acho. Eu acho que é isso. Mas você não entende a forma que eu explico. Tá, então eu quero dar uma dica, tá? Mas antes de só fechar esse negócio do currículo que eu ia falar. Então, o currículo novo tem várias diferenças em relação ao currículo atual, que é o currículo de vocês. Vocês não são obrigados a mudar, mas eu acho que vale a pena vocês avaliarem se vale a pena mudar ou não, entendeu? Eu acho o currículo novo muito melhor do que esse currículo atual. Só que para quem já está assim na metade do curso, pode não valer a pena mudar, porque ele não vai aproveitar o que ele já fez, vai ter que fazer outro. Para vocês que estão no começo do curso, pode ser que vale a pena. Aí vocês têm que. A gente pode depois conversar sobre isso. Fala. Tem muita burocracia para poder trocar? Não. Só pedir assim, é bem fácil. Entendeu? É um processo para entrar lá na secretaria e pronto. Não pode. Essa pergunta é boa. Se se arrepender, não pode mudar, tá? Uma vez que você estudar no currículo novo, não pode mudar, voltar atrás. Não precisa fazer matéria de novo. Mas, por exemplo, as matérias que estão no currículo atual e que não estão no currículo novo, você vai perder. Entendeu? Tipo assim, cálculo de várias variáveis 2 não está no currículo novo. Então, por isso que eu dependo do que a pessoa já fez. Então, a pessoa que já fez cálculo de variáveis 2, isso vai ser muito rápido, vai aproveitar. Até vai ser de forma eletiva, porque no currículo novo, outra diferença importante. No currículo novo, tem disciplinas eletivas, que no currículo atual não tem. Então, disciplinas que você pode escolher. Você pode fazer disciplinas, inclusive, de outros cursos. Tipo, puxar uma disciplina da filosofia, da música. Mas pode fazer isso a roda, tem algum limite, alguma restrição? Não, tem um limite mínimo. Entendeu? Fazer a roda você sempre pode fazer, tá? Tipo assim, agora você pode puxar quantas disciplinas você quiser, só que elas não vão ser aproveitadas no seu currículo. No currículo novo elas vão ser aproveitadas. Entendeu? Bom, mas agora eu quero dar uma dica sobre professores.
O Gerard, eu sei que ele tem alguma dificuldade de comunicação, mas ele é uma pessoa super bem intencionada. Eu acho que ele é muito dedicado. Estou falando isso que ele tem pessoas que não são bem intencionadas. Mas olha só, a dica que eu quero dar é o seguinte: que agora em diante, o horário de vocês não vai ter pronto, vocês vão escolher. Então, uma coisa que eu sempre fiz quando eu era da graduação, eu escolhia o professor, não a disciplina. Vocês não precisam seguir a ordem das disciplinas do currículo. Então, vocês têm que ver quem está dando a disciplina e escolher a disciplina pelo professor. Tem professores que vocês vão aprender a correr, vão aprender que tem que correr deles. Nomes você pergunta pro veterano. Nomes você espera com os veteranos. Isso a gente não pode dizer. Então, posso escolher não botar matemática na escola, né? Assim, na verdade, a gente escolhe, no final de cada semestre, o chefe do departamento manda para a gente a grade de disciplina do outro semestre, e aí cada um escolhe o que quer dar. E aí, se tiver pessoas escolherem a mesma coisa, tem um critério de desempate lá, quem tem prioridade, quem é mais velho. Essa é uma curiosidade de como o senhor passa a geometria euclidiana e como é que o geral passa a ver todo o cálculo. Porque geometria euclidiana é uma parada bem mais abstrata e tem que falar muito. E você gosta de passar exercício? Eu não sabia nem como você Eu já dei geometria euclidiana várias vezes, mas tem muito tempo que eu não estou assim. Mas a matéria que eu gosto mesmo é mudar em cálculo. Eu gosto bem mais do que essa matéria aqui. Eu acho cálculo, eu adoro cálculo, mas eu tive também. Então, eu não estou dando cálculo porque, na verdade, eu estou de licença na universidade. Eu estou dando aula só porque eu gosto da aula. Eu estou trabalhando no momento como assessor na Secretaria de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro. Eu estou trabalhando lá, então eu estou cedido para a prefeitura, temporariamente, entendeu? Quem tem que voltar? Depende de quem ganhar a eleição para prefeito. Mas eu não quero ficar muito tempo, não. Então eu não precisaria estar dando aula. Eu estou dando aula porque eu não gosto de ficar sem dar aula. Entendeu? Eu sinto falta da aula. Mas aí eu tenho que escolher, eu não posso ter, eu tenho os compromissos lá na secretaria. Então eu não posso ter um compromisso de ter mais de um dia lá. Então eu estou escolhendo disciplina para ter um dia só na faculdade. Por isso que eu não escolhi cálculo 2 dias. Por isso que eu escolhi vetores, entendeu? É por isso só, mas eu vou fazer outras coisas mais pra frente.